Vamos fazer a leitura da palavra dessa tarde. Está em João, Evangelho segundo João, capítulo 21, verso 15 ao verso 19. Evangelho segundo João, capítulo 21, verso 15 ao verso 19. Eu vou ler o primeiro e assim, os irmãos por diante, nós vamos fazendo a leitura responsiva, tá? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos juntos? 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. O título da palavra dessa tarde é Como Jesus restaura um discípulo que falhou. Conversamos na semana passada, no sermão, que o Senhor, quando anunciou a traição, a negação de Pedro, Pedro havia dito a Jesus que, olha, esses outros podem fazer essa traição, mas eu nunca o farei. E assim, na sequência, toda a situação aconteceu onde Pedro, por 3 vezes, negou a Jesus Cristo. Não somente negou, ele chega a dizer: não conheço aquele homem, né? Mostrando uma total distância do Senhor. Não somente isso, ele amaldiçoa, né, Jesus, para poder, naquele momento, se livrar da situação que lhe remetia a grande perigo de vida. E eu falei com os irmãos semana passada que qual era o maior problema que Pedro enfrentou? Qual era o maior problema que Pedro estava enfrentando? Opa, distanciamento. Poxa, irmão, até alguns irmãos falaram, né? Que bom. Distanciamento. O problema do distanciamento espiritual faz com que homens como Pedro, que tinham tanta convicção, tanta certeza, né, a negarem Cristo da forma como negou, né? O que eu quero mostrar para os irmãos é que quando nós nos distanciamos da nossa vida espiritual, né, queira ou não, irmãos, né, a gente fala: pastor, nós somos a igreja. Sim, você é a igreja, nós somos a igreja. Mas essa igreja precisa estar reunida. Reunida onde? Na igreja física, no edifício. Né? Não vai ser, claro, você pode encontrar outros lugares para se encontrar com um grupo de membros da igreja, mas a igreja acaba por se unir àquela igreja. Né? Você, como corpo de Cristo, se encontra àquela igreja. Mas eu falei que quando há uma distância da sua vida espiritual com Cristo, crises como essas podem atingir a nossa vida. Porque, conforme eu havia falado, o Pedro era um homem ousado, um homem corajoso. Mas, diante de uma temeridade que ele enfrentou distante de Jesus, ele acaba por negá-lo por várias vezes. Então, no texto de hoje, vamos observar, né, como é que o Senhor restaura o homem que está nesse momento, irmãos, né, acabado. Ele está, vamos dizer, espiritualmente devastado. Já pensou? Você passar por um devastamento espiritual, né? Onde você agora diz: poxa, eu tinha tanta convicção, tanta certeza daquilo que eu declararia diante de um perigo de morte, capaz de entregar a minha vida por Cristo, mas eu o neguei por 3 vezes. Né? Isso deve ter marcado muito a vida de Pedro, irmãos. Você já falhou alguma vez na vida? Né? Com certeza, não vou precisar citar, né? Mas você já deve ter falhado na vida. Pois aqui ninguém é perfeito, todos nós falhamos. Né? Já teve várias vezes onde eu estava
louvando a Deus, e a gente não sabia, eu não sabia de cabo a rabo a letra do louvor, né? Eu falei para o cara do PowerPoint, irmão, não pode errar hoje. O irmão vai lá e erra. Aí o que acontece? Poxa, irmão, aí acaba com o cara, né? Era uma música nova, estava lá cantando, aí eu tive que... Aí a equipe de louvor me abandonou, né? O louvor, quando a letra não apareceu ali na frente, a galera travou, né? Parou, né? Aí eu tinha que continuar, né? Vamos dizer, ouve, ó Deus, né? Até aparecer a letra. Sabe, cantarolando. Aí depois, isso aí foi uma humilhação, irmão. É uma vergonha tamanha que o povo da igreja rindo de você, imagina, né? Eu podia também parar como todo mundo parou. Falei, mas eu sou líder, poxa, eu estou liderando esse equipe de louvor, eu não posso parar. Eu continuei cantando aí, né? Aí foi o pessoal dando risada para tudo que é lado, acabou o culto, todo mundo só falava disso aí. O pastor Samuel fez isso, né? O pessoal não esquece, né? Quando é desgraça, o pessoal não esquece, né? Aí eu lembro que eu estava super abalado, mas não apresentava sinais, né? Claro, se eu mostrar fraqueza aqui, o pessoal vai, né? Fala, ó, não, tudo bem, não aconteceu nada. Mas cheguei em casa e falei, meu Deus, né? Estava ali no meu travesseiro, Senhor, o que é isso? Né? Aí vai um belo do irmão lá, ainda posta isso aí, né? Posta no grupo do louvor. Olha o pastor Samuel, o que ele fez hoje? Tô mentindo. Tô mentindo? Os irmãos aí devem saber, não tô mentindo não. Tanto que a galera deu risada depois, me zoou pra caramba. Quando a gente falha, a gente fica arrasado. Você pode ter errado e você talvez, dependendo do erro que você comete, você fala, tá bom, relevante, não tem problema. Não é tão relevante assim. Mas tem erros que você comete na sua vida que você fica desesperado. Eu imagino que seja esse o erro de Pedro. E assim, imagino ele nesse momento devastado espiritualmente, a ponto dele dizer, olha, não sou o discípulo que o Senhor queria. Se eu falhei desse jeito, se eu vacilei dessa forma, eu não posso continuar seguindo esse homem. Aí imagino que esse homem, ele volta para a sua realidade, né? Tanto que a gente vê no capítulo 21 de João, Jesus aparece diante dos discípulos e Pedro está lá pescando. Pedro está pescando, novamente, lembra? O primeiro encontro com Jesus foi na pesca, numa pesca maravilhosa, como a gente conhece, né, pela perícope do texto da Bíblia, né? E novamente ele está pescando e não consegue pescar nada. Tanto que depois Jesus falou, olha, joga lá mais para lá. E depois ele consegue pescar mais uma vez um montão de peixes. E diante disso, veja, depois de terem comido, Jesus, além de mostrar onde eles deveriam pescar, a palavra mostra que ele preparou alimento para os seus discípulos. Irmãos, poxa, será que é tão fácil para nós entendermos isso? Uma pessoa que foi traída, irmãos. Uma pessoa que foi traída. Como é que uma pessoa traída, né? Ele vem e prepara uma alimentação, uma refeição para esses homens que o traiu e ainda agora pergunta para Jesus, Simão Pedro, né? Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Tá? Esse texto é um texto que nós conhecemos muito bem, tá? Alguns irmãos vão falar, pastor, não é que no texto grego, quando Jesus pergunta, ele fala agapau, ágape, né? O amor ágape. Aí Pedro responde fileucê, né? Isso se repete por 2 vezes e Jesus, na terceira pergunta, ao invés de falar ágape, ele fala fileucê, então, aí ele fala fileucê. Eu sei que vocês podem ter já ouvido essa mensagem, tá? Nesse contexto. Mas, saindo um pouco desse contexto, né? Também pensando que, olha, alguns dizem assim, olha, Pedro negou por 3 vezes, olha, Jesus mais uma vez, por meio do teu amor, afirma o teu amor para com Pedro por 3 vezes, falou, você me ama, né? Tudo bem, vocês devem ter ouvido assim. Mas o contexto que eu quero observar hoje é um pouco diferente. Como Jesus está restaurando esse homem? Como é que o Senhor restaura a vida de um homem que está devastado espiritualmente? Esse é o primeiro ponto, irmãos. Como é que o Senhor restaura esse homem chamado Pedro, devastado espiritualmente? Ele restaura através do encontro
pessoal com ele. Ele vai para o encontro desse homem. Irmãos, veja como é maravilhoso. O Senhor foi traído, irmãos. Quem deveria procurar quem aqui? Pela lógica. Vamos pela lógica do mundo. Quem deveria procurar quem? Quem você acha que tem que procurar? O irmão Ranju, você que está aqui. Né? Quem tem que procurar quem? Jesus que tem que procurar o Pedro ou Pedro que tem que procurar Jesus? Mas vamos dizer. Por exemplo, você, irmão, irmã, que for ofendida por alguém aqui dentro da igreja, ou aconteceu uma situação desagradável e a pessoa te prejudicou. O que você espera? Que essa pessoa te procure, não é verdade? Essa pessoa venha te procurar e falar, desculpa, eu falhei, fui ruim, olha, então me desculpa, me perdoa. Essa é a reação mais comum de que nós esperamos, né? Por exemplo, quando o marido e a esposa têm uma DR, né, uma discussão de relacionamento, né, irmãos. Geralmente o que o marido ou que a esposa espera é que a pessoa que causou aquilo venha pedir desculpa ou assim, né, procurar solucionar. Né? Talvez os irmãos que não estão casados ainda não saibam, né? Mas é assim. Né? Mas veja como Jesus é diferente, irmãos. Veja como essa lógica para a nossa vida espiritual não se aplica. Tá? Essa lógica não se aplica porque Jesus Cristo procurou pelos seus discípulos. Ele foi ao encontro dos discípulos porque ele desejava o quê? Restaurar a vida desses homens que haviam negado Cristo. Então nós podemos encontrar aqui, qual é a primeira restauração que acontece aqui? Uma restauração do relacionamento. O Senhor restaura o relacionamento entre Ele, Senhor Jesus, com o discípulo, Pedro, com seus discípulos que estavam ali, irmãos. Irmãos, a gente imagina que não é muito fácil realizarmos esse tipo de ato, irmãos. Sabendo que muitas vezes mal conseguimos pedir desculpas para alguém ao qual nós falhamos. Mas Jesus, ao invés dos discípulos, vai ao encontro deles e com isso ele vai lá e diz para o discípulo Pedro, dizendo, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Aí ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Ele disse, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Irmãos, veja como o Senhor, através da tua obra em nós, em toda a obra da redenção, a gente compreende que Deus envia o seu Filho unigênito Jesus para este mundo. Veja. É Ele que vem de encontro a nós, não somos nós que vamos de encontro a Deus. A teologia calvinista, vamos dizer, a teologia presbiteriana crê que nós não fomos de encontro para Cristo, foi Cristo que nos veio ao encontro e nos chamou como teu povo. Sabe por que isso é melhor para nós? Por quê? É diferente de eu escolher viver com Cristo. Porque quando nós escolhemos viver com Cristo, nós falhamos. Mas quando Deus escolhe viver contigo, Ele não falha. E mesmo porventura você venha a falhar, Ele não vai largar você. Porque o teu amor é inabalável, irmãos. E o amor é eterno. Por isso que a gente fala dos 5 pontos calvinistas, né? Temos a tulip, né? Tulip. Os irmãos presbiterianos que viveram desde a gema, como presbiterianos devem saber. Tulip. T o quê? Total depravação. Isso aí. Total depravação. Sabia que vocês, né? Vocês estão tímidos, certo? Né? Total depravação. Né? Né? Isso aí, pessoal. Unconditional election. Eleição incondicional, tá? L. Isso mesmo. Limited atonement, né? Expiação limitada. I. Isso aí, futuro presbítero. Graça irresistível grace. Tá? E P. Não é outra coisa não, tá, pessoal? P.
Perseverança dos santos. Ó, pessoal, eu sei que vocês estudaram isso aí, né? Eu sei que o nosso evangelho reino, ele se empenha em ensinar essa parte, né? Perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Isso aqui é o quê? O Senhor faz com que você persevere até o final. Não é você que vai, olha, eu tenho um bom coração, eu confio no Senhor, eu vou perseverar a minha toda a vida para seguir o caminho de Deus. Não é você. É o Senhor que faz você perseverar. Esse é o contexto da perseverança dos santos. E quando nós olhamos para isso, irmãos, a gente entende, poxa, como é bom que Deus nos escolheu. Como é maravilhoso que Deus veio ao nosso encontro e nos chamou, irmãos. Isso que nos firma todos os dias a viver uma vida de fé na rocha, irmãos. Porque assim vivemos inabaláveis, porque a nossa rocha é Cristo quem sustenta a minha vida. E por isso quando Jesus Cristo vai de encontro para Pedro, está mostrando mais uma vez, olha, você falhou, mas estou aqui, porque eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. Né? Na verdade, ao final do culto eu queria cantar uma outra música, mas eu não consegui passar antes para a equipe de louvor. Ontem eu fiquei no churrasco, eu passei mal, irmão. Na verdade eu estava passando mal, né? Tanto que o pessoal falou assim, pastor, você estava bravo com alguma coisa, você estava meio bad. Aí eu estava doente, pessoal. Eu estava, sabe, esses sintomas de gripe. Falei, né? O louvor que eu queria cantar era assim, né? Fui aceito. Meu Deus me amou primeiro, Cristo veio. Lembra? Conhece? Ele veio primeiro, irmão. Ele veio primeiro. Não fomos nós. Veja como Deus é bom. O Senhor vai em busca de Pedro, pessoal, para consolar. Quem tem que consolar? Quem aqui? Mas Pedro recebe o encontro com Jesus e é consolado por ele. Irmãos, o Senhor consola Pedro, o Senhor vai de encontro a Pedro para poder novamente edificar e restaurar essa vida. Para quê? A fim de que sirva ao ministério de Deus. Irmão, por que o Senhor restaurou o relacionamento que você tem com Deus? Por quê? Qual o motivo? Qual o propósito de Deus te restaurar da total depravação? Torou, né? Total depravação, tá? Totalmente depravado para viver agora uma nova vida regenerada em Cristo Jesus. Para quê? Para você viver do mesmo jeito como você tem vivido no seu dia a dia? Não, irmão, não é isso que Cristo quer falar. Agora você vive uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. Essa semana, a minha filha mais velha, ela recebeu o convite da nossa amantíssima irmã Ária para ir assistir a um show. Né? Um show do, não sei, é Monster alguma coisa, tá? Monster S.A., não sei lá. Né? Olha, tem fã aí que vai ficar bravo, eu falei errado, né? Ela já está assim, não pode falar errado, né? É Monster o quê mesmo, Yara? Monster X, tá? Desculpa fãs aí, pessoal. É que eu só conheço BTS, tá? Monster X. A minha filha foi... Aí eu falei para as minhas filhas, a Ária falou assim, pastor, eu tenho 3 convites. Aí eu falei, poxa. Eu falei, Jenny e Jess, vocês querem ir lá no show do Monster X? A Jess fala, não. E você, Jenny? A gente fala, eu quero ir. Falei, você quer ir mesmo? Falei, poxa, eu fiquei um pouquinho assim, né, preocupado, né? Aí ela falou, aí tinha outras pessoas da igreja que já tinham comprado ingresso de forma antecipada. Aí eu falei, poxa, imagina eu lá, meu pessoal, né? Queima, né? Queima o filme, né? Não sei, imagina um coroa velho na fila lá com a filha, né? Fica feio, né? Aí eu falei, acho que não dá para eu ir, eu não vou não dá para eu ir. Aí Deus me deu sabedoria, tinha uma irmã e irmão da igreja que estava indo, eu falei, liguei, alô, vocês podem levar minha filha? Ela falou, não, a gente leva.
Aí eu falei para a irmã Ária falou assim, então, Ária, acho que minha filha vai. Aí, como eram 3 ingressos, eu falei, então, tem como você me dar mais um ingresso? Ela falou, sim, claro, pastor. Ela virou o ingresso. Aí eu liguei para o seminarista Mateus. Ô, irmão Mateus, ajuda eu. Aí ele falou, fala, pastor, vai no show com a minha filha também. Aí eles foram lá, curtiram o show, voltaram meia-noite e pouco para casa. Aí eu perguntei para minha filha, e aí, filha, gostou? Falou, nossa, pai, muito legal, muito legal. Essa na verdade, era a minha preocupação. Dela gostar muito, sabe? Por quê? O mundo nos atrai assim, irmãos. Né? O mundo... Não estou falando que as pessoas que foram no show estão erradas. Tá? Pode ir para o show, mas o mundo, né, faz você amar o mundo aos poucos. Aos poucos você vai gostar mais e gostar mais. Imagina daqui a pouco, né, elas vão querer ir num outro show. Não é verdade? Daqui a pouco ela vai falar, será que não vai ter outro show por aí? Alguma outra? Vai ter o show do BTS. Pessoal, poxa, tem gente que está pagando não sei quanto, aquele ingresso de não sei o que, que fica lá, tirar uma fotinha com eles, 5 pau, não sei, 5 mil? 7? Oh, que isso, loucura! 7 mil, irmãos. Oh, hoje em dia o IA é tão bom, pessoal. Fala assim, quero tirar foto com BTS via, né, como se tivesse presente no show dele. Poxa, 7 mil reais, pessoal. Tá, aí é só para rico mesmo, né? Irmãos, por que eu falei essa questão aqui? O mundo sempre vai atrair a nossa vida. O Senhor trouxe uma vida regenerada, uma vida nova para você, não para você viver somente o mundo, mas para você viver por Cristo, para você viver o reino de Deus. É isso que eu queria explicar, né? Por isso que eu falei toda essa história da minha filha, né? Aí um dos irmãos que foi ao show falou assim, pastor, caramba, aquele show é bom, os caras fizeram, né, todo um show bem perfeito o show. Né? Tudo assim, luzes, não sei o quê, tudo era perfeito. Né? Aí teve o irmão que foi me ajudar, né? Foi o nosso seminário, falou, nossa, né? Eles falaram que tinha encerrado o show, cantaram mais de 10 músicas, pelo amor de Deus. Né? Aí ele falou, poxa, pastor, né? Ele falou que chegou uma hora que ele ficou em pé por 6 horas, né, no show, né? 6 horas em pé. Não tinha um banquinho, um bendito banco, ainda bem que eu não fui, né? Não tinha um bendito banco para sentar. 6 horas. Mas o pessoal gosta, mas o pessoal consegue, irmão. Sabe por quê? Porque para essas pessoas que foram ao show, aquilo é agradável. Mas vai falar para você, irmão da igreja, ficar em pé 6 horas para assistir o culto. Falou, pelo amor de Deus. Ô, pastor, o que? 6 horas? Aqui o que? É tortura? Né? Ditadura aqui? Mas você consegue. Mas quando muitas vezes é para a igreja, aí você pensa, a igreja não me dá lucro. Ó, o meu trabalho me paga. A igreja me paga? Não, eu tenho que pagar a igreja. Eles me pedem oferta. Ué? Segundo, por quê? Por que quem tem que trabalhar de forma voluntária? Se é voluntário, eu posso servir do jeito que eu quero. É voluntário. Muitas vezes esse é o pensamento que predomina em nós. Esse é um pensamento muito mundano que está em nós, enraizado em nós. O Senhor te deu uma nova vida restaurada para viver o quê? Uma vida com missão, uma vida com propósito. Não estou falando, irmão, não estou falando para o irmão, a partir de hoje, você tem que viver uma vida totalmente pelo Evangelho. Você, todo lugar que você vai falar que nem os caras da Praça da Sé. O Senhor te chama, mas irmão, não precisa fazer isso. Não é isso que eu estou falando, irmão. O que eu estou querendo mostrar através da palavra é que o Senhor veio ao encontro desse servo devastado espiritualmente, Pedro, para restaurar a sua vida no relacionamento com Deus e também restaurar a sua missão como o discípulo do Senhor. Quando o Senhor restaura a nossa vida, a nossa conexão com Deus,
Ele te chama para um propósito. Esse é o propósito único. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, né? Qual é o propósito, qual é o fim do homem? É gozar, glorificar a Deus em todas as coisas. Então, qual é o principal fim que você precisa viver todos os dias? Em tudo glorificar a Deus. Em todas as coisas. E o propósito de Pedro é esse para a sua vida. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. O Senhor começa a boa obra, restaura o relacionamento. Ele continua restaurando a vida de Pedro, restaurando o quê? O teu chamado. O chamado de Deus para a sua vida. E por isso, irmãos, como o Senhor restaurou a vida de Pedro? Restaurou o relacionamento que ele tem com Deus, relacionamento que ele tem com o Senhor. Em segundo lugar, ele restaura o quê? A sua vocação, a sua missão como povo de Deus. Agora ele tem um chamado. Restaura o chamado que ele tem. Tanto que a palavra diz várias vezes: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. São várias vezes repetidas para mostrar o quê? Agora que você é restaurado, agora que você restaurou o teu relacionamento comigo, agora você vai viver com o propósito de apacentar as minhas ovelhas. Irmãos, como é possível? O Senhor entrega a missão para aquele que falhou. A gente não gosta de pessoas que falham. Não é? Você não gosta de pessoas que falham contigo. Talvez você, em várias vezes, em uma situação, você chega a ser frio para as pessoas que falham contigo. Diz: essa pessoa não vai mais se relacionar comigo. Eu não vou mais me relacionar com essa pessoa. Mas o Senhor, além de restaurar o relacionamento, Ele restaura o quê? O propósito, a missão desse homem para trabalhar em prol do Evangelho. O Senhor poderia muito bem: olha, eu vi Pedro, você me traiu, você me negou, então eu acho que vou deixar você do jeito que está. Continua assim a sua vidinha. Você não precisa mais trabalhar para mim, porque você não passou no teste de qualidade, no controle de qualidade. Mas o Senhor não faz isso, irmão. O Senhor restaurou a vida de cada um que está aqui, cada um. Todos, um por um, foram restaurados, a fim de que a vida de todos aqui presentes possam viver um chamado de Deus. Um chamado com propósito para uma missão de levar o quê? A palavra de Deus. Ontem nós estávamos assistindo o jogo de futebol aqui na igreja, não é? Eu, principalmente, eu sou uma pessoa muito chata quando assisto futebol, né? Falei, quando vê a pessoa falhar, o jogador falhar, eu falo: pelo amor de Deus, tira aquele jogador! Né? Por quê? Falhou, tem que tirar. Né? Esporte é claro, não pode deixar uma pessoa que está falhando dentro de campo. A gente é assim muitas vezes. Falhou comigo, deletei da lista. Falhou comigo, não converso mais com fulano. Falhou comigo, não olho mais na cara. Irmãos, principalmente em meio a uma comunidade, irmãos, pode acontecer de nós falharmos um com o outro. Mas o que a gente precisa fazer? Restaurar. A gente pode ficar com ódio no coração, raiva no coração. Né? Não falei que eu joguei ping-pong com o Tiago lá no acampamento e perdi dele? Eu odeio perder, irmãos. Mas não fiquei com ódio do Tiago. É que o Tiago, ele... Não sei, ele fala... tá facinho, sabe? Quando ele fala assim... sabe aquele deboche que... Sabe assim? Parece que está debochando, mas ele não está debochando, mas parece que está debochando. Não precisa vir. É o próximo... Vai ter casinha, hein? Vai ter família. Vai ter família. Né? Mas isso não pode ser um motivo para você. Olha, eu estou com ódio desse cara, estou com ódio dessa pessoa. Tem gente que é tão competitivo. Pessoal, o valor da igreja não é para ser tão competitivo assim não, irmãos. Eu estou lá, ninguém caguetou nada, ninguém veio falar nada. Eu estou sentado lá na sala pastoral lá,
Eu vejo só grito, não sei o quê, não vai voltar a bola, não vai voltar, assim vai voltar, não vai voltar. Eu falei, rapaz, isso aqui não é vôlei de igreja. Qual o problema, irmãos? Hoje acho que não vai ter quórum, né, para o vôlei, né? Porque vai ter discipulado, tá? Hoje não vai ter quórum, eu acho. É melhor parar, poxa. Se é para brigar, é melhor parar, pessoal. Irmãos, quando o Senhor restaura a vida de Pedro, o relacionamento de Pedro com o Senhor, Ele também restaura logo, automaticamente, o quê? A sua missão. Qual é a nossa missão, então, mais uma vez enfatizando aqui? Glorificarmos a Deus. Como é que nós vamos glorificar a Deus? Buscando vidas, vivendo a palavra, em oração, adorando a Deus, trabalhando como se fosse para Cristo. É assim que nós vivemos para a tua glória. E por isso, amado irmão, irmã, que se encontra nessa tarde na amada igreja Shinam, saiba, você tem um propósito de vida, um propósito que segue para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E por isso que o Senhor não se arrepende de ter te escolhido, irmãos. Nas escolhas de Deus não há arrependimento. Veja o que diz em Romanos capítulo 11, verso 29. Você que está com a Bíblia em mãos, tá? Romanos 11, verso 29 diz assim, vou ler para vocês. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O texto mostra que aquilo que o Senhor entrega é irrevogável. Ele entrega porque não há arrependimento na sua entrega. Na versão em coreano está muito mais clara. Não há arrependimento diante do Senhor, né? Diante do chamado de Deus. Não há arrependimento, irmãos. E por isso que nós, como povo de Deus, devemos viver o quê? Restaurados agora para realizar o propósito do Senhor. E assim, irmão, lembre, você foi chamado para um propósito de glorificar ao Senhor. Não sou só eu não, tá, Solo? Não sou só eu. Mas você também foi. Júlia, você também. Poxa, pessoal, como é legal ver a Júlia cantando, né, pessoal? Não é legal? O Senhor escolheu cada um de nós aqui. Restaurou a vida de cada um aqui. Para que sejamos instrumentos para a tua glória. E por último, irmãos, o que o Senhor restaurou na vida de Pedro? Ele restaurou o quê? O discipulado. Restauração do discipulado. O que antes era motivo de vergonha torna-se o quê? Testemunho vivo da graça e da misericórdia de Deus. Ele restaurou o relacionamento, ele restaurou a missão, o chamado, agora ele restaurou ele como discípulo do Senhor, a fim de que ele testemunhe com vida aquilo que Deus havia feito e realizado sobre si. Irmãos, quando vemos Pedro, a gente sabe que Pedro é um homem muito assim, temperamental, né? Ele é muito assim, apressado em tudo. Tanto que sempre quando Jesus falava uma coisa, ele era o primeiro a dizer a resposta de alguma situação. Mas veja que esse Pedro agora, ele agora tem uma vida devastada espiritualmente, e assim, diante dessa devastação espiritual que aconteceu na sua vida, aquela situação onde ele negou o Cristo por 3 vezes se torna uma vergonha total. Uma humilhação, né? Você já passou por alguma humilhação na sua vida? Alguém aqui já passou por alguma humilhação na vida? Eu já passei por uma humilhação na vida. Todos nós já passamos. Eu já falei para os irmãos, quando a gente frequentava a escola, né, e tinha a festa junina, não é festa junina? Festa junina. E as meninas, a professora falou assim, vamos fazer o seguinte, as meninas que vão escolher os meninos. Olha, sempre eram assim, as professoras também é uma desgraça, né? As meninas que vão escolher os meninos que vão formar o par. Falei, beleza. Agora que eu vou saber meu valor aqui dentro, né? Aí vai lá, né? A primeira menina, fulano, beleza, essa eu não queria mesmo. A segunda,
Cicrano, ixi, também não queria não. Né? Aí chega num dado momento que sobrou 3 caras e só uma menina, né? E eu era um desses 3 que haviam sobrado. Falei, rapaz, eu tô mal. Porque você percebeu, não, eu tô melhor do que ele. Aí ele vai embora. Ixi, quer dizer que eu não tô melhor que ele. Aí vem outro, não, desse aqui eu ganho. Não, passou. Aí sobrou os 3. Né? Aí imagina o sentimento de humilhação, irmãos. Me sentia humilhado. Falei, nossa, pelo amor de Deus. Né? Vou ter que dançar com o menino. Porque se a última menina não escolhe, né? Sobra os 2 rapazes, né? Tipo, né, Hyunju e Solo aqui. Aí vai ter que dançar os 2, né? Não, nada contra. Não é verdade, mas aí você passa por uma humilhação dessa, né? Isso devassa a sua vida, né? Aí, mas o Senhor, Ele restaura a vida desse servo, mostrando que aquele momento de tamanha humilhação fora o quê? Curada pelo Senhor. E agora aquela humilhação que era algo que acabava com a vida de Pedro, era motivo agora de poder falar livremente a todos para mostrar que Deus agiu sobre a minha vida. Não é? O bom testemunho é sempre cheio do quê? De grandes dificuldades. Mesmo nas grandes dificuldades, eu confiei no Senhor, o Senhor veio e cuidou da minha vida e assim consegui vencer esse obstáculo. Claro que nem sempre as vitórias são um bom testemunho. Também tem as derrotas, mas geralmente quando a gente dá o testemunho diz, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha sorte, porque a minha vida era miserável assim, mas agora mudei. Agora vivo uma nova vida em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, quando nós olhamos para Pedro, o Senhor restaura, o Senhor apaga aquela humilhação que estava na vida de Pedro para transformar aquilo que em motivo de testemunho para diante das pessoas poder proclamar. Irmãos, então logo podemos entender, o Senhor restaurou a vida de Pedro no teu relacionamento com Ele. Ao restaurar a vida de Pedro, Ele restaura o chamado que Pedro tem. Ao restaurar o chamado, Ele restaura esse homem como bom discípulo do Senhor, a fim de que ele testemunhe Cristo para todas as pessoas. Eu gostaria de concluir a mensagem dessa tarde dizendo, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, né, não é de vocês não, tá? A minha, vou dizer a minha. Eu falho demais. Mas mesmo diante dessas falhas que acontecem, né, o Senhor vai o quê? Restaurando a minha vida. Mais uma vez, confirmando o teu chamado sobre mim, para que eu possa o quê? Continuamente testemunhar em Cristo Jesus. Sabe quando eu olho para vocês, irmãos? Eu agradeço muito a Deus. Quando eu olho para Solo, quando eu olho para Hyunju, quando eu olho para o Eric, quando eu olho para a Ju, quando eu olho para todos, Tiago, todos vocês, eu agradeço muito, muito a Deus. Por quê? Porque mesmo diante das adversidades que cada um tem enfrentado, vocês têm sido fiéis à igreja do Senhor. Porque eu não fui fiel à igreja do Senhor. Na primeira adversidade que encontrava na minha vida, eu desprezava Cristo. Mas eu olho para vocês e digo, poxa, esses homens, esses irmãos são bons. São muito melhores que eu. Mas claro que agora eu sou mais maduro espiritualmente. Agora vivo. Tenho certeza e convicção de que eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus. E por isso, quando tenho essa percepção, eu vejo a minha vida miserável que eu vivi. Eu não tenho vergonha para esconder aquilo que aconteceu sobre mim. Mas eu prefiro expor tudo. A minha vida é um livro aberto, irmãos. Como vocês devem ter já escutado várias vezes, eu falei de várias coisas. Várias coisas. Né?
Teve uma época na igreja que eu, não sei o que deu na minha cabeça, eu falava de namoros que aconteceram na minha vida. Graças a Deus minha esposa não estava presente nesses momentos, né? Aí as irmãs começaram a falar: ô pastor, por que você fala tanto de namoro? Eu pensei que eu poderia transmitir a minha experiência para vocês. Eu achava isso. Eu achava. Mas eu vi que estava falhando, porque por um lado estava me expondo demais, né? A galera estava falando: poxa, nossa, pastor. Eu sou falho, irmãos. Eu sou falho demais. Mas sabe por que ao pedir essa palavra, sabe o que Deus me tocou? Eu falei: poxa, mesmo atravessando por todas essas coisas, Deus me trouxe aqui para poder o quê? Falar: olha, eu vivi uma vida assim, mas agora eu vivo uma vida para Cristo. Eu desejo, irmão, Solo, Andil, Júlia, né? Laís, Irmã Selma, Vitor, todos estão aqui presentes, tá? Vou citar o nome de todo mundo, não vai demorar demais, tá? A todos vocês, vivam uma vida, todos os dias, uma vida restaurada por Cristo. Restaurando o teu propósito, restaurando o seu discipulado, para, enfim, fazer a vontade de Deus. Né, dona Anitta? Temos que orar pela Ju. Pessoal, dona Anitta, tá, pessoal? Maravilhoso a gente encontrar a dona Anitta aqui, né? A gente precisa juntos orar pela Ju, pela filha da dona Anitta, né? Para que ela também seja fortalecida no Senhor, né, dona Anitta? Fortalecida em Cristo Jesus. Porque somos fracos. Mas quando o Senhor nos restaura, a gente não tem vergonha de nada. Eu não tenho vergonha de nada. Você pode perguntar o que foi na minha vida, eu não tenho vergonha para falar. Porque Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha sorte. Deus me restaurou. Deus me colocou aqui na igreja, chama como pastor, para servir a Ele somente toda honra e glória pelos séculos dos séculos. Oremos. Deus, muito obrigado por hoje. Agradecendo pela palavra do Senhor. Palavra essa que nos toca mais uma vez em nosso íntimo, para que assim, mais uma vez nos lembremos de Cristo que restaurou a nossa vida. Cristo que foi enviado para este mundo. O teu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Aquele que nos amou primeiro, para que sejamos restaurados para viver Cristo todos os dias também. Senhor, restaure cada uma de nossas vidas, para que o nosso relacionamento com Cristo, o nosso chamado, a nossa missão e o nosso discipulado possa se levantar novamente, para que possamos trabalhar em prol do teu reino. Mais uma vez, ser com cada irmão e irmã. Fortalece o Senhor, ó Deus, para que cada tristeza, cada humilhação que cada irmão tem passado, seja transformada em alegria, em testemunho, para a honra e glória do teu nome. É o que pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.